Graças e paz, irmãos. Amém? Bom, eu queria pedir você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, a partir do verso 45. Você tem alguém aí que não trouxe Bíblia, que está nos visitando, dando essa alegria de ter conosco? Compartilhe com essa pessoa, por favor, o texto bíblico. Obrigado. Marcos 6, verso 45. Os irmãos encontraram? Amém? Se encontrou, nós vamos ler juntos então. A partir do verso 45, irmãos, diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não? Não? E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, Pai, por esse culto que nós podemos prestar ao Senhor. Nós abrimos o nosso coração diante da Tua presença. Suplicamos a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor, para que o Teu Espírito Santo nos exorte, nos conforte, faça a Tua vontade em nossa vida. Nos colocamos dependentes do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Queridos, cada evangelho tem um propósito. A Bíblia toda, nos seus livros, cada livro tem um propósito. E quando a gente olha 4 evangelhos no Novo Testamento, a gente entende também que cada um deles tem um propósito. Cada um deles tem um objetivo, embora tratem de um mesmo assunto, de uma mesma verdade. Por vezes, os evangelhos abordam de formas distintas. Quando a gente vê o evangelho de Marcos, eu vejo o evangelho de Marcos de uma forma diferente da qual eu vejo João. Dizem os estudiosos que o evangelho de João é o mais teológico de todos eles. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Há uma teologia profunda nesses versículos. Se você olhar o evangelho de Lucas, o evangelho de Lucas é mais interessado em apresentar com clareza a ordem das coisas e o testemunho que é proferido a respeito de Cristo. Quando você olha o evangelho de Mateus, o evangelho de Mateus é cronológico. E não é à toa que o início do evangelho de Mateus é marcado pela genealogia de Cristo. Ele é atento aos detalhes da verdade do evangelho. Mas quando você lê Marcos, aos meus olhos, irmãos, parece ser mais taxativo. E não é à toa que os estudiosos também entendem que o evangelho de Marcos é como base para os demais evangelhos. É um tronco
de onde os outros evangelhos frutificam, saem como ramos. O evangelho de Marcos é tão taxativo que, se você olhar o primeiro versículo dele, diz o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É uma verdade, caracteriza quem Cristo é, define quem Cristo é. Cristo é o Filho de Deus, e desde o início desse evangelho, Cristo é assim apresentado. É tão taxativo, irmãos, quanto o que Cristo diz aos discípulos naquele barco. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não temam, quem está aqui sou eu. O evangelho de Marcos, portanto, nos mostra, irmãos, Jesus como esse servo de Deus, cheio de boas obras, ocupado e preocupado com as pessoas, mas definindo quem Ele é. Ele é o Filho de Deus, todo-poderoso em nossas vidas. O texto que nós lemos é um texto que é após a multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão está ao redor de Cristo, várias pessoas estão sendo alimentadas, e Cristo então diz aos discípulos: olha, vão até o barco, atravessem o mar, vão para o outro lado. Então os discípulos saem, sobem no barco, atravessam o outro lado, e Cristo, depois de despedir-se da multidão, sobe até o monte e vai orar. Do alto do monte, Cristo vê os discípulos se batendo, lutando contra ventos que aparecem nesse mar, contra fortes ondas, e Ele olha então a luta dos discípulos e desce até o mar, e vai atravessando, caminhando sobre águas com todo o seu poder, com toda a sua glória, definindo quem Ele é, que o evangelho de Marcos disse que Cristo é o Filho de Deus. Como o Filho de Deus caminha sobre as águas, passa ao lado dos discípulos, e os discípulos se alegram, irmãos. Os discípulos pulam, os discípulos gritam, espantados, porque pensam que a imagem que eles veem não é o Cristo, não é o Filho de Deus, mas um fantasma. Então, o Cristo diz a eles: tende bom ânimo, sou eu, não temam. Sobe no barco, aquieta os ventos, aquieta as fortes ondas. Eles ficam espantados, surpresos com tamanho poder. Mas há o último versículo dessa perícope, versículo 52, que diz que estavam assombrados e maravilhados, porque não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles antes estava endurecido. A pergunta, irmãos, que eu queria abrir esse momento nosso, é: como você inicia 2016? Certamente você ouviu do púlpito dessa igreja muitas mensagens tratando deste ano, e eu queria também ter esse momento com os irmãos de perguntar: como você inicia esse ano? Como você inicia 2016? Marcado pelos ventos de 2015? Rodeado pelas fortes ondas que talvez 2015 trouxe até você? Ferido, magoado, atemorizado? Como você começa 2016? Há uma lição prática e pronta aqui nesse texto, que se nós começamos 2015 atemorizados, marcados pelos ventos de 2015, se nós começamos 2016 dessa forma, nós corremos o sério risco de nos enquadrarmos nos discípulos de Cristo, iniciarmos 2016 não compreendendo o poder de Cristo, não compreendendo os milagres de Cristo, não compreendendo tudo que Cristo pode fazer em 2016 na nossa vida. Sabe por quê? Porque antes o nosso coração está endurecido. Quem é você em 2016? Você é uma prova viva da fidelidade, do cuidado do Senhor sobre sua vida? Quem é você? Você é alguém que pode dizer claramente: Deus é fiel, olhe para a minha vida, que você vai ver isso. E você vai ter um testemunho dos seus lábios para manifestar sua gratidão pelo cuidado de Deus sobre sua vida? Quem tem marcado você, irmã?
Quem tem marcado você, irmão? São os ventos, as tempestades, as fortes ondas. É interessante que em Marcos e nos outros evangelhos, Jesus vive os milagres. Mas ele não só se apresenta como aquele que realiza milagres. Jesus não é apenas é como se fosse um curandeiro, não. É alguém que faz um milagre por fazer? Não. Cada ação de Cristo, cada milagre que Cristo faz, tem um propósito em nossa vida, que é deixar memórias em nosso coração. Deixar marcas em nossa vida. Deixar ensinamentos em nosso ser. Suas orações de gratidão ao Senhor ainda estão marcadas ou você já esqueceu? Tudo que Deus fez na sua vida é algo que você exercita e volta um ano, alguns meses, alguns anos atrás e olha e diz: Deus é fiel. A história da minha vida prova que Deus é fiel. Você faz esse exercício. Você volta atrás e manifesta e diz: quem eu fui, quem eu sou, quem foi minha família, quem é minha família hoje. As provações que vivi, as tentações que sofri, cada livramento que Deus me deu, cada manifestação do cuidado de Deus sobre minha vida, as orações que consagrei ao Senhor, pedidos, súplicas feitas ao Senhor, a resposta de Deus, a manifestação da graça de Deus, o cuidado de Deus, você honra ao Senhor, revivendo a história da sua vida, você honra ao Senhor. Voltar atrás, irmãos, voltar atrás, reconhecer o cuidado de Deus, é quebrantar nossa alma. Voltar atrás um tempo, e perceber quem nós fomos, onde nós estávamos, o que nos aguardava, o que os rumos da nossa vida, nossas escolhas equivocadas, guardavam para nós, e o que Cristo fez em nós, depois da sua vida em nossa vida. Exercitar, guardar, viver os milagres de Deus sobre nossa vida, foi isso que os discípulos viveram a cada tempo, irmãos. Cada milagre de Cristo ensinava, e esse milagre de andar sobre as águas, de acalmar as ondas, de acalmar os ventos, não era diferente. Quando Cristo passa ao lado dos discípulos, Ele não está sendo indiferente com os discípulos. Ele não está dizendo: olha, fiquem aqui, nesse vento, nessas ondas grandes, fiquem aí, porque eu quero chegar primeiro. Não, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é cuidadoso sobre nossa vida, Ele está passando adiante com a intenção de guiá-los, de conduzi-los, ser como um farol nas suas vidas. Esse é o objetivo de Cristo quando passa adiante. Portanto, irmãos, não só o Novo Testamento, mas todo o Antigo Testamento é marcado do cuidado de Deus, da preocupação de Deus com a nossa vida. Então entenda, 2016 será tão regado da graça do Senhor sobre nossas vidas como foi 2015. O que mudará é o nosso olhar sobre os nossos dias. O que mudará é sobre quem nossos dias estarão guardados, depositados, onde nós colocaremos o nosso futuro, a nossa confiança. Portanto, o Senhor diz a nós nessa manhã, irmãos, a partir da sua palavra: não temam, eu estarei com vocês. Não temam, sou eu estou convosco. E há algumas verdades desse texto, que eu queria fazer os irmãos pensarem nessa manhã. A primeira delas, irmãos, é que 2015, 2016, deve ser marcado por nossas remadas. Quando Jesus Cristo diz aos discípulos e os obriga a subir no barco, Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ir adiante. Vocês precisam dar as primeiras remadas. Jesus ordena os discípulos a darem as primeiras remadas. Eu queria pedir você para ler aí no seu coração, lê aí em silêncio, Marcos 6, verso 45, por favor. Logo em seguida,
Jesus insistiu com os discípulos, Jesus obrigou os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Eu quero fazer uma pergunta para você, pensa aí no seu coração, se você estivesse no lugar dos discípulos, seria fácil fazer isso? Jesus não vai não, só vai você. Ele está mandando você pegar um barquinho e entrar no mar. Jesus não vai contigo não, fisicamente não está contigo não, vai você, o que você faria? Seria fácil? Eu acho que nem sempre, irmãos, dar as primeiras remadas é fácil. Às vezes a gente pode se sentir um pouco sozinho, como esse homem aí. Um pouco isolado. Como que não tem alguém ao nosso lado para ser um suporte. É o desafio do início. É o desafio das primeiras remadas mesmo. É o desafio de confiar, de acreditar. E embora fisicamente Cristo não estivesse com eles, há uma verdade que tem que ser clara aos nossos olhos, irmãos. A promessa de Deus, a ordem de Cristo estava com eles. Eles foram não porque entendiam a presença física de Cristo, eles foram porque obedeceram a Cristo. Obedecer a Cristo é trazer os princípios de Deus junto conosco, é trazer a presença de Deus junto conosco. Ainda que cuidando desse papel de obedientes à palavra do Senhor, traga temores, por vezes um sentimento de incapacidade, de insegurança, tudo isso pode vir junto, porque a vida é marcada por isso mesmo. A vida pode ser regada também, irmãos, de ventos contrários, e nós precisamos estar preparados, confiando no Senhor, dedicando nosso coração ao Senhor, crendo no poder de Deus sobre nossa vida, porque ainda que a nossa vida não seja previsível, aqueles que confiam no Senhor, sabem que suas vidas são seguras. Ainda, irmãos, que confiar no Senhor, seja não buscar conhecer o amanhã, confiar no Senhor, é saber que o nosso amanhã está em boas mãos. Amém, irmãos? O nosso amanhã está bem guardado, está em boas mãos. E apesar dos ventos contrários que possam vir, nós saberemos conduzir a nossa vida dependendo do Senhor. Quantos ventos atingiram sua vida em 2015? Quantos ventos? Quantas ondas atingiram sua vida em 2015? Eles tentaram desequilibrar você, tirar você do foco, tirar você da orientação do que Deus tinha para a sua vida. Essa é a intenção dos ventos mesmo. Os ventos, por vezes, fazem isso. O grande problema é que nós esquecemos que ventos são ventos. Ventos são ventos. Eles passam. São passageiros. Podem deixar suas marcas, mas são passageiros. O problema é quando a gente foca o nosso olhar nisso, nesses ventos. Apesar das suas dificuldades, nós focamos esse olhar. Me lembra uma frase do pastor John Piper. Ele disse que o diabo rouba nossas orações antes mesmo que comecemos a orar. Para mim tem um pouco a ver com isso, sabe, irmãos? Quando a gente começa a olhar para a circunstância, ainda que a gente não negue a sua realidade dura sobre nossa vida, mas quando nós começamos a confiar mais nas circunstâncias do que no Senhor, a olhar mais para a adversidade do que na promessa do Senhor, nós começamos a invadir o nosso coração de uma incredulidade. Então, quando é momento de clamar, a incredulidade toca nosso coração. Quando é momento de confiar no Senhor, a incredulidade nos afasta do Senhor, e aí o diabo vai fazendo o seu papel. Vai roubando nossas orações, vai roubando nossas decisões, vai roubando nossa consagração antes mesmo que ela aconteça. Certa vez eu ouvi algo que guardei em meu coração: se você marcou um compromisso de oração com o Senhor, cumpra o seu compromisso, não falte, porque Deus estará no lugar e na hora marcada
esperando você. Nós é que falhamos. Deus continua fiel. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo a você: você é uma prova viva da fidelidade de Deus. Você pode mostrar para alguém o seu 2015, e apesar dos ventos que trouxeram 2015, você dizer: Deus continuou, e porque Ele é fiel em minha vida. Olhe para a minha vida, olhe para a minha história, Deus é fiel. Comentei com os irmãos certa vez, quando eu... Não sei se está funcionando isso aqui, irmãos. Acho que não. Passem, por favor, queridos. Há um tempo atrás, irmãos, quando fazia seminário, eu conheci um amigo muito querido, Yoshio Sakaki Neto. Dá para ver que ele era japonês, né, irmãos? E ele fazia engenharia civil, e a gente caminhava pelos campos assim do seminário, e tinha muitos coqueiros no campo. Certa vez ele disse assim: Carlos, bem poeticamente, né? Carlos, seja como os coqueiros. Eu disse: por que, Yoshio? Os coqueiros flambam. Eu pensava que flambar era só aquele negócio da panela, você botava fogo, flambava. Não, os coqueiros balançam. Os prédios são como os coqueiros, tem que ter essa estrutura, tem que suportar o vento. Eu comecei a pensar nisso, irmãos, e entender realmente que isso é extremamente aplicável à nossa vida com o Senhor. Nós podemos ser coqueiros quando os ventos se aproximam, ou nós podemos ser árvores com troncos largos, com a copa bem grande. Nós temos essa escolha. Os coqueiros têm sua característica, mas a árvore grande, com o tronco largo, com a copa grande, ela é bem imponente, não é não? Você olha para uma árvore assim grande, você fala: rapaz, essa árvore aguenta qualquer tempestade, porque ela se apresenta forte. Confia no seu tronco, confia na sua copa. Então o vento vem, e balança o coqueiro, e balança a árvore com o tronco largo. Se for um vento bem forte, irmãos, o que pode acontecer com o coqueiro? O que pode acontecer com a árvore que confia no seu tronco? A árvore que confia no seu tronco pode ter o seu tronco rachado ao meio. Você já viu árvores grandes caírem em ventanias, em vendavais? Galhos enormes caindo, ruas interditadas, porque árvores que se diziam seculares, fortes, com muita vida, bloquearam a via, caíram. E aí você tem um coqueirozinho, com toda a sua simplicidade, com toda a sua estrutura aparentemente frágil, inteiro. E a copa de uma árvore enorme no chão. Você conhece pessoas coqueiros? Pessoas, árvores de troncos largos, de copas largas? Eu acho que você conhece, eu também conheço. Eu acho que às vezes eu até posso querer ser uma árvore dessa, que diz: não, venha vento, eu confio na minha copa, eu confio na minha história, eu tenho alguns quilômetros rodados, eu tenho um tronco largo. Não, não é hora de quebrantar. Isso é para quem é muito fundamentalista. Não é bem assim, não precisa disso tudo, oração, jejum, não precisa. É só olhar o que a Bíblia está dizendo. É o manual, a gente segue. Entrega, renúncia, não precisa ter a copa larga. Eu aguento isso aí. O dia que precisar, aí sim eu vou lá e uso. Por um tempo, depois abro mão. Pessoas de copa larga e tronco largo, vento vem, irmãos, ó, quebra no meio. Mas tem as pessoas coqueiro, aquelas que são aparentemente frágeis, mas não confiam no seu tronco, não confiam nas suas folhas. Olha que folhas mais frágeis, irmãos. Viu um vento, empurra, leva. No que o coqueiro confia? Nas suas raízes. O coqueiro é uma árvore que tem uma raiz larga, grande. Seu tronco é fibroso, se une às suas raízes também fibrosas. E ele consegue, em cada areazinha à sua volta, firmar suas raízes. Então os ventos vêm e eles suportam os ventos. Por quê? Porque eles não enfrentam confiando no seu tronco, na sua copa, confiam nas suas raízes.
Onde você tem fincado as raízes? É na dependência do Senhor, irmão? Vai vir qualquer tipo de vento. Suas raízes estarão naquele que é o dono da vida. E Ele vai suportar você no momento de adversidade. Mas você tem que ser coqueiro, amém, irmão? Você tem que ser aquele que finque suas raízes e que confie no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele estará cuidando de você. Finque suas raízes na sua palavra, na sua vontade, na sua intimidade, na sua vida de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos olha, queridos irmãos, com olhar de Pai. É assim que o Senhor nos olha. Passe, por favor, irmãos. Olhar de Pai. Pode passar adiante. Irmãos, bagunçou foi tudo aqui agora, você já viu? Aqui. O Senhor nos olha, irmãos, com olhar de Pai. Pode passar, tio? Passe. Pode passar. Aí. Eu volto lá, irmãos. Vocês têm paciência comigo? Aqui não funcionou, não. Olhar de Pai. É assim que o Senhor olha para nós. Eu me lembro, irmãos, que quando, nas férias passadas, eu deixei Jean e Cátia no interior. Jean e Cátia no interior. Pense, irmãos, a tortura que foi deixar eles lá no interior. Eu não faço isso mais nunca. Eu aconselho você que é pai, não deixar sua esposa e sua filha ficar muito tempo longe não, porque você vai sofrer demais, irmão. Vai ser ruim. Quando você entrar no quarto, você vai lembrar dele, do seu filho. E aí você vai querer ligar para o seu filho, porque o que o pai faz quando está com saudade do filho? Liga para o filho, não é não, irmãos? Liga. E eu fui ligar para Jean nas férias passadas. E disse, Jean, alô, papai, tudo bom? Tudo bom. Você está fazendo o quê? Estou brincando. Brincando? Esperando que ia ter mais rendimento a conversa, né? Estou brincando. Sim. Ó, papai te ama, viu? Também te amo. Beijo, tchau. Eu estava esperando algo mais. Também te amo, beijo, tchau. Irmãos, eu não queria que ele dissesse para mim só que também me amava. Eu queria que ele conversasse um pouco mais. Porque, na verdade, a minha ligação era para substituir o desejo de estar junto com ele. Então, o que eu queria, na verdade, irmãos, era abraçar a Jean, sabe? Igual você faz com seu filho, abraçar, apertar, tá com o cabelo assim melado de suor, você cheirar e falar, cheirinho gostoso, cheiro do meu filho, de ter essa intimidade, de abraçar, de estar junto. E ele disse para mim, também te amo, beijo, tchau. Eu fiquei pensando, irmãos, será que a gente às vezes não faz assim também com o Senhor? Será que a gente não faz da mesma forma? A gente diz para o Senhor, Senhor, nós também te amamos. Beijo, tchau. O Senhor está querendo falar comigo? Tudo bem, Senhor, o que é? Ah, também te amo, Senhor. Beijo, tchau. A gente não quer ter tempo com o Senhor, que quer ter tempo com a gente. E eu fico olhando que eu não entendo que Deus é diferente em amor. Ele é muito maior em amor do que nós somos. Então, se eu, enquanto pai, desejo Jean dessa forma, imagine o que ele, enquanto nosso pai, nos deseja. É muito maior, irmãos. É uma intimidade muito maior. E nós fugimos disso. Nós fugimos desse cuidado que o Senhor tem a nos oferecer, e nós dizemos, Senhor, beijo, tchau. Não pode ser assim. Por quê? Porque a palavra do Senhor é marcada de exemplos da sua fidelidade sobre nossa vida, do seu cuidado sobre nossa vida. E aí eu queria pedir você para acompanhar comigo algumas leituras. Eu vou pedir o pessoal do DECOM para voltar, por favor, aqueles textos. Isso, pode voltar. Deixe no primeiro, lá de Moisés. Aí, o primeiro de Moisés. Quando Cristo passa pelos discípulos, ele se apresenta como aquele que quer guiar os discípulos. Não é, como eu disse aos irmãos, aquele que está sendo indiferente com os discípulos. Ele quer guiar. E a Bíblia é marcada, irmãos, por isso. Um Deus que nos guia, um Deus que nos conduz. O primeiro exemplo disso nós podemos dizer Moisés. Moisés conduzindo o povo do Senhor. Disse ao Senhor nesse texto de Êxodo 33, versos 14 e 15. Vamos ler juntos? O Senhor diz, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar.
Então disse-lhes: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés viveu isso, irmãos. É o que o Antigo Testamento mostra, o mesmo Deus que é hoje sobre nossa vida. Por favor, o próximo texto, irmãos. Josué também foi um grande guerreiro, com a responsabilidade de conduzir esse povo após a liderança de Moisés. Que responsabilidade, irmãos. E o Josué diz o seguinte, vamos ler juntos? Não te mandei eu. Um momentinho, irmãos, um momentinho. Vamos ver de novo? Juntos. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O profeta Jeremias também ouviu do Senhor, Jeremias 15, verso 20. E eu te porei contra esse povo como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar, diz o Senhor. Os discípulos de Cristo, irmãos, Mateus 28, 19, também ouviram do Senhor, juntos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as e eis que estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E qual é a promessa do Consolador sobre nossa vida? Daquele que estará conosco, habitando em nós. João 14, 16, irmãos. A palavra do Senhor também nos ensina. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Deus é contigo, irmão? Deus é contigo, Deus é conosco. A mensagem que eu quero deixar para os irmãos essa manhã é que a fidelidade do Senhor acompanhará você em 2016, como acompanhou em 2015. A diferença, irmãos, será como nós olharemos cada dia das nossas vidas, em quem ficaremos nossas raízes, em quem depositaremos nossa confiança. Por quê? Porque Deus, como nosso Pai, sempre teve a intenção de estar conosco. Sempre teve. Eu queria finalizar essa mensagem, irmãos, nosso tempo se avança, colocando essa imagem aí. Essa imagem, irmãos, é uma das obras de artes mais conhecidas da humanidade. Tem o título A Criação de Adão. Michelangelo pintou ela na Capela Sistina. É um conjunto de pinturas. Dizem que ele gastou cerca de 4 a 5 anos para completar tudo isso. Certa vez eu coloquei para os irmãos essa imagem aqui. Mas você imagina Michelangelo trabalhando horas e horas por dia sob uma espécie de andaime, pintado assim, olhando para o teto, porque essa era a estrutura da capela, olhava e pintava, e a tinta escorria sobre o seu rosto, mas ele entendia que ele tinha uma missão. Ele precisava concluir essa obra. Uma obra que falaria tanto depois para a gente. Às vezes a gente tem dificuldade de olhar para a arte, mas a arte ensina tanto para a gente, irmãos. A arte nos mostra, como essa nos mostrou, sobre como Deus age conosco e como nós agimos com Deus. O que você vê aí? Volta, por favor. Volta. O que você vê aí? Um Adão, com toda a sua formação, com sua postura, e um Deus rodeado por anjos. Eu tenho um texto sobre essa pintura. Eu queria que você fixasse seus olhos enquanto você ouve o que eu vou estar aqui lendo. Nessa imagem, Deus e Adão estão face a face. Adão parece estar assentado e Deus envolto pelos anjos. Mas as posturas não são iguais. Deus parece estar estendido em direção a Adão.
com muita determinação e com a cabeça voltada para o homem. Seu olhar é fixo, direto. Seu corpo está esticado o máximo para Adão. E seu dedo indicador aponta para o dedo de Adão. Contudo, Deus impõe um limite. Ele deixa um espaço mínimo entre Adão. Aqui parece que o artista quer expressar algo sobre o papel de Adão e o papel de cada um de nós. Já por outro lado, Adão já está de joelhos, um dobrado, outro esticado, está de olhos abertos. Parece que o que lhe é oferecido é a vida com Deus. E Deus deseja estar com Adão. Mas volta a dizer, lhe oferece, dentro de um espaço mínimo, a responsabilidade de ir até ele. Coloque a outra imagem, por favor. Olha só, irmãos. Há uma distância mínima entre Deus e Adão. É como se Deus dissesse, olha, eu estou fazendo tudo que devo fazer. Tudo que devo fazer, estou fazendo por você. Estou com a minha postura reta, direta até você, com o meu dedo esticado, mas eu quero que você faça o seu papel. Eu quero que você tenha a sua responsabilidade de erguer sua mão, de erguer o seu dedo e tocar em mim. Como isso representa para nós, irmãos? Volta a imagem, queridos. Volta a outra imagem. Quando nós olhamos para Adão, a sua postura parece que não nega o desejo de estar com Deus, mas também não se esforça para estar com Ele. Ainda sentado, suas costas estão inclinadas para trás, seu rosto está um pouco caído, um braço está apoiado sobre a perna, e a sua mão meio caída, sem expressão, sem vontade. Parece que Adão não tem força, ou se tem força, tem preguiça. E imagina que Deus fará todo o resto para estar com ele. Onde foi que Adão acertou? Onde foi que Michelangelo acertou aí, irmãos? Acertou em muita coisa, não? Será que a gente não parece com Adão às vezes? Coloca a mão a foto da mão só. Falta tão pouco para tocar no Senhor. Deus está fazendo tanto por nós, tanto. Mas falta coragem, falta confiar, falta se entregar, falta se dedicar, e aí a gente faz aquela mão difícil. E Deus lá, pronto, e a gente com aquela mão difícil, cheio de não me toque, cheio de desejos, cheio de rodeios, e Deus dizendo, vem, confia em mim, eu estou contigo, eu estou nesse barco com você. Mas parece que às vezes a gente está assim, irmãos. Como é que você vai encarar 2016? Como esse Adão aí? Com marasmo, com apatia espiritual, com falta de desejo de estar na presença do Senhor? Como é que você vai encarar 2016? Sem desejo de crescer no conhecimento, na graça de Cristo? Sem se envolver, sem servir com os dons que Deus tem te dado? Como é que você vai começar e terminar 2016 como esse Adão? Sem se entregar a Ele, sem ir até Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos, irmãos. Vocês fechassem os olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você orasse, Senhor, nesse instante por sua vida. Eu de fato não tenho expectativa de te ensinar nada nessa manhã, nada. Eu sei que quem ensina, quem nos convence, é o Espírito Santo de Deus. E eu sei que quando nós abrimos a sua palavra, ela não volta vazia. Eu sei que ela falou com você. Agora cabe a nós, a nossa postura, erguer esse dedo que falta tão pouquinho, ou nos entregarmos à apatia espiritual. Como é que você vai agir em 2016? Como é que você vai agir quando os ventos contrários chegarem até você? Você vai correr, vai gritar, vai se desesperar? Ou você vai esperar
Cristo, andar sobre as águas, entrar no seu barco da vida e dizer: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Acalmar o mar, acalmar o vento, depender do Senhor. Se você está disposto então nesse ano a fazer algo diferente para o Senhor, você já confiou no Senhor e se lançou no mar e deu as primeiras remadas, fez como Ele conduziu os discípulos, deu suas primeiras remadas confiando na sua promessa, no seu cuidado. Comece a dar as primeiras remadas, tome suas decisões com o Senhor e saiba que a melhor postura que nós podemos ter é desse coqueiro que não confia no seu tronco, na sua copa, mas que firma suas raízes no Senhor da sua vida e nele confia. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, por tua fidelidade, por teu amor sobre nossas vidas. Nós, Senhor, não temos palavras que expressem todos os benefícios e a gratidão que nós temos pelo Senhor. O Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que anda sobre as águas e que acalma os ventos impetuosos que podem vir sobre nossa vida, porque o Senhor reina em nosso viver. Nós queremos, Pai, abrir o nosso coração para a Tua Palavra e suplicar ao Senhor que a Tua Palavra frutifique em nossa vida, Senhor. Nós nos comprometemos a não agirmos como esse Adão de Michelangelo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós queremos agir, nos entregar, nos dedicar ao Senhor. E que 2016 seja esse ano de crescimento, de conhecer o Senhor e de depender da Tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa-nos para que o Teu Evangelho alcance nossos familiares. Usa-nos, Senhor, nessa cidade. Quebranta o nosso coração, quebra nosso orgulho, nossa vaidade, para que nós possamos confiar no Senhor. Trabalhe em nosso coração por Tua misericórdia, Pai, e nos ensina a enxergarmos a glória do Senhor, ainda que os ventos tentem nos impedir. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, vivo, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos dispensados até o culto das 17 horas e das 19. Deus os abençoe. Vão em paz, irmãos.